Existe um filme que moldou a comédia americana nos anos 80, que misturou efeitos especiais com humor absurdo de um jeito que ninguém tinha feito antes. Gerou música, gerou brinquedo, gerou continuação, gerou reboot, algumas cópias mal feitas, mas ainda assim, continua sendo reverenciado ainda hoje. Mas a história de como esse filme foi feito é quase tão maluca quanto o filme em si. Hoje eu vou contar para você a história por trás do filme Os Caça-Fantasmas de 1984. E já deixa seu like que isso ajuda muito o canal. Vamos nessa depois da vinheta. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. Tudo começa com Dan Aykroyd, o cara de Blues Brothers, de Saturday Night Live, um dos maiores comediantes dos Estados Unidos nos anos 70 e 80. Mas antes de ser comediante, Dan cresceu numa família que era obcecada pelo paranormal. O avô dele fazia sessões espíritas na fazenda, inclusive tinha vários diários descrevendo tudo, tintim por tintim. Inclusive o pai dele chegou a escrever um livro paranormal, tipo cheio de fantasma, dessa parada de mediunidade, etc. Então é uma parada de família mesmo. Enfim, Dan seguiu a carreira de comediante, mas mesmo após o sucesso, ele ainda era ligado às coisas paranormais. Inclusive, ele lia revistas que misturavam ciência e coisa de fantasma. Um dia ele leu um artigo sobre física quântica e parapsicologia e teve uma ideia. E por ele ser Dan Aykroyd, você já sabe que a ideia é bem maluca. Ele queria pegar todas aquelas pesquisas de paranormal e transformar num filme de fantasmas no estilo das comédias pastelão dos anos 40 e 50. Fantástico, tecnológico, absurdo e claro, pessoal. I wrote Ghostbusters just because it's the family business. Dan escreveu o roteiro para um trio específico, 3 dos maiores nomes da comédia americana da época. Ele mesmo, o Dan, o seu melhor amigo John Belushi e o Ed Murphy. I don't want to be drafted. Agora pensa aí, Dan Aykroyd, John Belushi e Ed Murphy estrelando um filme. Bom, só em ter eles, com certeza o filme já ia ganhar na bilheteria. Podia ser ruim, mas só tendo esses 3 era sucesso de bilheteria certo. O problema é que esse filme nunca aconteceu. John Belushi acabou morrendo em 1982, bem antes das filmagens. Dan Aykroyd perdeu o melhor amigo e um parceiro de ideias criativas. Parte da esperança que ele tinha também com esse filme. Então, Dan entregou o roteiro para o agente dele. E por sua vez, achou que ele seria perfeito para um diretor canadense chamado Ivan Reitman. Simplesmente o cara que tinha dirigido Almôndegas e Recrutas da Pesada, 2 grandes sucessos. Inclusive os 2 tinham Bill Murray atuando. Ivan leu o roteiro e achou aquilo incrível, só que tinha algum problema. O roteiro original não tinha nada a ver com o filme que a gente conhece. O filme era ambientado no futuro, tinha caçadores de fantasmas que eram iguais a encanadores espaciais, era muito longo, muito complexo, com uma porrada de efeitos de ficção científica que era muito difícil de trazer para a realidade naquela época. Então o Ivan olhou assim e fez, velho, isso aqui é impossível de gravar. Aí o Ivan marcou um almoço com o Dan Aykroyd, explicou o que ele achava do roteiro. Isso aqui é difícil, vamos fazer o seguinte? Olha, eu pensei numa história de abertura de negócio. Vamos lá, 3 caras inteligentes que se encrencam ao mesmo tempo, que aparecem fantasmas em Nova York, eles capturam fantasmas e ficam famosos. Simples, real e com um humor natural, que é o que a gente tem. E Dan, como um cara inteligente que sempre foi, claro que topou. Acho que ele nem imaginava que era uma das melhores ideias que ele já tinha ouvido. Ivan chamou Harold Ramis, outra lenda da comédia americana, chamou ele para coescrever o roteiro e Harold aceitou, mas além de escrever, ele também pediu um papel no filme e claro que ele teve. Agora eles tinham 2 dos personagens principais e faltavam um. Com Belushi fora e Ed Murphy fora de cogitação por causa dos custos, pensaram em Bill Murray. Hello, I'm Bill Murray. You can call me Billy, but around here everybody just calls me the new guy. E fazia sentido. Bill Murray e Dan Aykroyd já trabalhavam juntos, isso já há 4 anos, então tinha química entre os atores, química entre os diretores, então tava tudo certo. Sem falar que ele era o maior nome da comédia americana naquela época. O problema é que Bill era conhecido como um cara assim, não muito certo, não muito confiável, no quesito de
organização. A Ivan disse que praticamente teve que obrigar o Bill a se comprometer com os outros 2 filmes anteriores. E era muito difícil, tinha que ficar cobrando, bora, tem que gravar, vamos lá, tal hora e tal. E com Caça-Fantasmas não foi diferente. Durante toda a pré-produção, Bill sumiu. Chega, rimou, Bill sumiu. Ninguém sabia onde Bill estava. Na verdade, ele estava. Hoje a gente sabe que ele estava na França, mas ele se picou para a França e ninguém sabia. Ele só concordou em fazer o filme, mas não assinou nada. Depois não disse mais nada, desapareceu. Ninguém imaginava onde é que ele estava, se ele ia aparecer na filmagem, se não ia, como é que estava, as expectativas. Ele não perguntava mais nada sobre o filme. Não tinha garantia nenhuma que ele ia aparecer. Ninguém conseguia contato com ele. Um dia antes da primeira filmagem, um dia antes de começar a filmagem, alguém disse assim, velho, é amanhã, 10h30 da manhã que começa a filmagem, e o Bill, cadê o Bill? Bom, no outro dia, às 8 da manhã, o Bill tava lá, um dos primeiros a chegar. Bom, enquanto o elenco se formava, Ivan foi procurar um estúdio, ele precisava de um estúdio para fazer o filme, precisava de alguém. Ele foi falar com o presidente da Columbia Pictures, esse cara aqui, o Frank Price. O estúdio tinha acabado de ter um sucesso enorme com Recrutas da Pesada, que custou 10 milhões e rendeu 80 milhões. Daí o Ivan apresentou a proposta do Caça-Fantasmas e o presidente lá disse, tá, beleza, quanto? Ivan pegou o roteiro, olhou assim, pesou e disse, bom, acho que uns 25 milhões. E o Frank disse, tá, fechado. Simples assim, 25 milhões negociados em uma conversa, um bate-papo. Tô falando de 25 milhões na década de 80. Já não é pouco hoje, imagine naquela época. Só que, bom, nada vem fácil, né? O Frank disse o seguinte, beleza, 25 milhões na sua mão, quero produzir esse filme, mas tem porém. Eu quero o filme para daqui a 10 meses. Eu quero soltar ele no início do verão. O acordo foi fechado em maio de 83. Eles queriam o filme para junho de 84. E aí, vocês conseguem em 10 meses? A Ivan disse, claro, oxi. Fácil, deu uma de brasileiro, que o brasileiro é bem assim, rapaz, a gente entrega, pô, não sabe nem como é que vai fazer. E foi exatamente isso, eles não tinham nem o roteiro pronto. Ai meu Deus, eles não tinham nem noção do que iam fazer com relação aos efeitos práticos ou efeitos especiais. Naquela época os efeitos especiais eram escassos, mas enfim, conseguiram dinheiro, conseguiram um estúdio para poder produzir o filme, então tudo ok. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava alegre, todo mundo estava contente, todo mundo estava serelepe e pimponho ali. Só que aí a Coca-Cola compra a Columbia Pictures. E a Coca-Cola não entendia nada de cinema e também não queria aprender, disse o Frank. Eles não sabiam nada sobre cinema e não estavam a fim de aprender. Coca-Cola achava que o filme era um fiasco, que era um filme caro demais e não valeria a pena gravar. E assim começou uma guerra interna. Frank defendendo o filme e a Coca-Cola mandando cancelar. Nessa etapa eles já tinham escrevido o roteiro, já tinham começado a gravar as primeiras cenas. E assim, enquanto tá tendo essa guerra interna entre o presidente da Columbia e a Coca-Cola, eles estavam passando por outro problema, que era o nome, Ghostbusters. A equipe escolheu o nome, achou perfeita, fazia total sentido com o filme, mas já tinha dono. Uma empresa de animação chamada Filmation, mais conhecida por esse desenho aqui, eu tenho a força! Tinha registrado o nome Ghostbusters. A Columbia tentou negociar, a Filmation pediu um valor exorbitante que a Columbia não ia pagar, ainda mais com a Coca-Cola querendo cancelar o filme, que não queria investir mesmo. E enquanto tinha essa negociação do nome, os produtores falaram o seguinte, ó, vocês vão fazer assim, ó, vocês vão gravar o filme em dobro. Todas as cenas que vão usar o nome Ghostbusters, qualquer cena que tiver aí Caça-Fantasmas, vocês vão gravar 2 vezes. Caça-Fantasmas e Pega-Fantasmas. Eu fico pensando em cada rua, em cada figurante, faixa, camisa, o que tudo gravar 2 vezes. Mas que negócio mais de doido da pega, velho. Só que tem uma cena, que é essa cena aqui. Foram 400 figurantes gritando Ghostbusters. Frank viu aquilo ali foi no meio de Nova York, tá? Ele olhou aquilo ali e fez assim, véi, peraí. Pegou o telefone público, botou uma ficha ali e ligou. Tá ouvindo isso daqui? Não tem como eu gravar isso aqui de novo. Não tem como fazer isso 2 vezes, não. Puf! A partir dali eles tacaram o dane-se e disseram, o nome vai ser Caça-Fantasma. O problema do nome a gente vê depois, mas o nome vai ser esse aqui.
Caça-fantasma. O bicho é corajoso, né, velho? Ghostbusters, what do you want? Bom, as gravações seguiram, tudo que não precisava de efeitos especiais já foi sendo gravado. E você lembra, eu falei que eram 10 meses para gravação, não é? Pois é. Aí entrou as questões mais específicas dos efeitos especiais. Naquela época só existia uma única empresa que era responsável por efeitos especiais, a ILM, e ela já estava super ocupada, que a empresa do Spielberg estava ocupada fazendo o filme de Indiana Jones lá no Templo da Perdição. Uma única empresa. Mas veja como as coisas se encaixam. Tinha um cara dentro da ILM que estava insatisfeito com o trabalho. E era um cara muito bom no que fazia. Ele ficou dizendo que a empresa tinha se tornado corporativa demais, e aí... Bom, foi o que ele disse. Então ele disse, eu não tô feliz com a empresa não, tá muito corporativista, eu quero cair fora. O nome desse cara é Richard Edlund. Se você não conhece esse cara, você conhece o filme que ele fez. Esse cara é simplesmente um dos mestres de efeitos de Star Wars. E ele queria sair de lá e abrir a própria empresa. E o Ivan disse o seguinte, beleza, eu te dou 5 milhões para você sair, abrir sua própria empresa e fazer os efeitos especiais pra gente. Começar uma empresa do zero, parceiro. Sair da empresa que ele já tava de saco cheio, abrir a própria empresa. Richard não só aceitou, como recrutou os melhores da ILM. Os melhores. E criou a sua empresa, a Boss Film. Isso especificamente para fazer caça-fantasmas. Como é que umas coisas se encaixam? Quando tem que dar certo, dá, velho. Obrigado, Deus! Simplesmente uma empresa criada do zero para fazer quase o impossível, porque o filme estava num prazo quase impossível. Bom, um detalhe sobre essa questão dos efeitos visuais é que o Ivan, a galera lá da produção, queria que o Geleia, o fantasma queridão, tivesse a cara do Belushi, porque seria uma homenagem a ele. E eles tentaram fazer isso graficamente, tentaram fazer isso com efeitos práticos, tentaram o máximo e não conseguiram. Não conseguiram chegar no resultado igual ao Belushi. E eles estavam já, não tem mais como a gente tentar fazer isso porque o tempo tá acabando. Vamos entregar aí do jeito que tá. Entregaram. Quando eles olharam o Geleia, falaram, meu Deus, tá a cara do Josh, bicho. É o Belushi aí. Então, as coisas estavam indo muito bem. Isso tudo ainda estava acontecendo a guerra com a Coca-Cola e com o nome, mas... Vamos lá, com tanto problema, isso aí era perfeito. Bom, o elenco principal estava definido ali, tudo ok. A gente já tinha todos os Ghostbusters, mas faltavam alguns coadjuvantes. Daí eles abriram a audição. E quem é que aparece lá? Diga aí, quem aparece? Ninguém mais, ninguém menos. Sigourney Weaver, a caçadora de Alien. Naquela época, ela já era um nomezaço. Ela já era a top. Não era qualquer atriz, não. Era uma atriz de peso. Uma atriz séria. Uma atriz respeitada. E ela queria um papel num filme de comédia que ninguém nem sabia que se iam conseguir gravar. Mano. Bom, o Ivan conta que ela foi fazer o teste. Em um momento da audição, ela disse que seria legal se ela fosse possuída por um fantasma e virasse um cachorro. Ela ficou de quatro, começou a rebolar. E o Ivan, todo mundo ficou de cara e contrataram ela. Eu sei que você tá pensando, ela foi contratada porque rebolou, ela era uma gata, não sei o que. Não, parceiro. Porque além dela ser uma atriz de peso, ela simplesmente mudou o roteiro. A ideia dela de ser possuída não estava no roteiro, não. Aquela cena que ela vira um cachorro se encaixava perfeitamente com a ideia do roteiro e da chave do porteiro. Que eles tinham feito no roteiro, e eu não comentei isso, mas é bom lembrar, eles tinham colocado isso no roteiro, mas não faziam ideia de como fazer sentido aquilo. E graças a ela... fez sentido, porque aí ela virou o porteiro. Cara, tá entendendo? Isso é muito bom, velho. Cinema é muito bom, velho. Essa galera teve tanta sorte só dela se interessar em fazer Se ela só tivesse ido lá fazer o teste, eles já tinham pego a ideia dela, feito o final com outra atriz. Saca? Velho, é muito bom. As filmagens seguiram e filmar em Nova York era um caos. O diretor conta como os atores eram muito famosos. Chovia de fã, velho, ao redor da filmagem. A galera gritava, era todo mundo querendo ver e tal. Então, já estavam esperando o filme já. Já estavam empolgados com o filme só por causa dos atores. E o Ivan, ele filmava de dia e editava de noite. Inclusive ficando até de madrugada editando para poder entregar o filme o máximo nos 10 meses pedidos. O prazo não perdoava. E no set, mais uma vez ficou claro que Bill Murray era Bill Murray. É outro nível. O cara improvisava constantemente. Linhas inteiras que entraram no filme final foram inventadas na hora. Qualquer cena em que tivesse um tom cômico e com Bill Murray na cena, foi ele que improvisou. E o Ivan
O Aiva só agradecia e mandava seguir. Por 2 motivos. O primeiro é que não havia tempo de cortar e fazer outra cena. Inclusive, a maioria das cenas ali foi feita em um take só, porque não tinha condição de ficar fazendo take e repetindo. Segundo, quando o Bill Murray estava em cena, não tinha erro. O cara fazia, dar risada e acontecia. Bom, efeitos especiais feitos, roteiro feito, atores escolhidos, o filme foi entregue. E Caça-Fantasmas estreou em junho de 84, como combinado. E ficou em primeiro lugar em bilheteria por 13 semanas. 13 semanas. O filme arrecadou quase 300 milhões de dólares. Lembra que ele custou 25. E o filme tá aí. Virou franquia, virou animação, virou brinquedo, virou videogame, virou cereal, enfim. E a Coca-Cola, que não botou fé no filme no passado, pediu a parte dela. 10 meses, 25 milhões de dólares. Uma empresa de efeitos especiais criada do zero, um elenco que quase não existiu, um estúdio que não queria fazer o filme, uma briga pelo título do filme e ainda assim deu tudo certo, muito certo. E essa é a história de Caça-Fantasmas. Esse vídeo todo foi feito com base no documentário Filmes que Marcam Época, que está na Netflix. Se você não viu, eu insisto, assista, porque isso aqui é o resumo do resumo. Eu peguei um agregado das coisas ali, ó, só para poder trazer para vocês, mas o documentário só tem 45 minutos e é muito rico, muito rico. Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Valeu, até a próxima. Se é cinéfilo e não nega, segue o Mega. Valeu!